quase a chegar ao dia 10 de setembro, o dia do debate entre os dois candidatos à corrida às presidenciais norte-americanas, que corre a bom ritmo, com temas incontornáveis, e um deles é o direito ao aborto, depois da decisão do Supremo Tribunal revogar o processo Roe versus Wade em junho de 2022. João Diogo Barbosa é especialista em relações internacionais. Obrigada por estar connosco. Em 10 estados, o aborto vai mesmo a referendo para emendas constitucionais. Esta votação pode ter implicações nas eleições ou é o contrário? Olá, Judito, obrigado. Eu acho que sim, eu acho que é uma estratégia interessante porque, sobretudo numas eleições em que as margens são tão curtas em tantos estados, o facto de levar outros assuntos a eleições e forçar as pessoas a sair de casa para votar em assuntos que podem não ser necessariamente as eleições presidenciais, podem ser eleições locais ou referendos, pode ser importante aumentar o número de votantes e, portanto, também alterar um bocadinho os resultados que seriam expectáveis. E eu acho que o que nós temos visto desde a decisão do Supremo Tribunal é que o direito ao aborto tem sido muito importante para os americanos, que necessariamente não concordam com a decisão dos juízes e que olham com preocupação para os próximos anos relativamente a esse assunto. Aliás, o próprio Donald Trump, que teve sempre uma posição um bocadinho mais liberal do que a maioria do Partido Republicano, acabou por, inicialmente teve dificuldades na sua campanha, ainda antes de apresentar a campanha, e depois chegou a uma posição que tenta um compromisso com todos, que é que os Estados devem decidir por si, e, portanto o Presidente deve ficar fora dessa discussão, o que me parece mostrar que o assunto, por um lado, é muito importante e até é importante para o tipo de eleitor que está disponível a votar em Donald Trump. Mas Donald Trump ainda tem dificuldades em conciliar as suas posições. E eu pergunto-lhe se na altura do debate vai ter mesmo que decidir, porque Kamala Harris terá, digamos, este trunfo para jogar em cima da mesa. O trunfo é evidente porque não só Kamala Harris tem uma posição clara, como também pode estar no debate como a mulher que está a discutir com Donald Trump, que tem todo um histórico difícil neste tipo de assuntos, e Donald Trump tem de conseguir ser coerente, não alienar a base, mas também não alienar aqueles eleitores mais ao centro, que sobretudo nos estados decisivos vão ser importantes. Acho que é bastante improvável que Donald Trump mude de posição durante um debate, e aliás isso até seria uma fragilidade provavelmente, mas temos visto como os republicanos têm sentido que as sondagens não são favoráveis especificamente neste assunto, quanto à posição tradicional, e se por um lado, em relação ao aborto, Trump acabou por chegar a essa posição de deixar aos Estados e não se imiscuir na discussão. Por exemplo, noutro assunto relacionado e que tinha sido muito usado pelos democratas, o da fertilização in vitro, porque o argumento seria qualquer coisa como: atenção, uma administração republicana não vai ser só má para o direito ao aborto, vai também limitar o acesso à fertilização in vitro, e isso foi usado pelos democratas porque também tem um candidato a vice-presidente que pode contar a sua história nesse âmbito. E Donald Trump veio dizer não só não vai ser um risco, como aliás, com uma presidência de Donald Trump, esses tratamentos vão ser financiados pelo Estado. E, portanto, há claramente uma sensibilidade dentro da campanha de Donald Trump em relação a este tema. Não é fácil, porque é precisamente um tema difícil, movimenta muita gente, leva muita gente a votar e leva muita gente que estaria disponível a votar Donald Trump, mas que não é parte da base, que não quer sequer qualquer cedência, que gostou da decisão do Supremo Tribunal, a votar em Donald Trump. E, portanto, vai ser muito difícil encontrar o meio termo, não só na questão do aborto, que parece decidida com esta posição do não me meto, mas também nas questões laterais, que têm a ver com a fertilização in vitro, têm a ver com métodos contraceptivos e tudo mais, até porque, se nos recordarmos da campanha de 2016, um grande trunfo de Donald Trump foi: eu vou nomear juízes conservadores, porque os juízes conservadores vão conseguir resolver as guerras culturais de forma decisiva para a direita. Agora, em 2024, isso parece ser um ponto contra e não um ponto a favor. O apoio de eleitores mulheres a Kamala Harris aumentou desde a convenção. Está relacionado com este tema? Seguramente, e também com o facto de Kamala Harris ser mulher e ser democrata. Os democratas recentemente partem sempre
do ponto de que têm de vencer o voto das mulheres por uma margem maior do que aquilo que vão perder o voto dos homens, e se nós falamos muitas vezes de uma América dividida, é também uma América dividida de acordo com essas linhas, ou seja, os republicanos tradicionalmente ganham o voto masculino e por grandes números, temos visto isso, enquanto que os democratas têm de convencer as mulheres a votar e de certa forma, tentar fechar esse gap para conseguir ter uma vitória. É uma tendência que é mais ou menos preocupante, não é? O facto de haver esse tipo de divisão, mais uma dentro da América, mas é uma tendência que tem sido muito aproveitada por Kamala Harris, porque em termos de apresentação própria e em termos de candidatura, é mais fácil, se calhar, para Kamala Harris ser a candidata que consegue levar mais mulheres a votar nos democratas do que propriamente Joe Biden, que tinha, enfim, era um octogenário a tentar levar as mulheres a votar em si. Portanto, Kamala Harris também por aí é o tipo de candidato para os democratas que consegue reforçar as suas forças mais do que tentar mitigar as suas fraquezas, e acho que é isso que nós vamos ver nos próximos 2 meses de campanha. Vamos a outros temas, entretanto, porque a economia, a inflação e a imigração são os temas que mais preocupam os eleitores. E Kamala Harris tem dificuldades no campo da imigração, tendo em conta que era a pasta que tinha enquanto estava na Casa Branca, quando está na Casa Branca ainda. Sim, enfim, é sempre muito difícil perceber exatamente para que serve um vice-presidente. Joe Biden deu claramente um presidente designado a Kamala Harris quando lhe deu essa responsabilidade. Porquê? Porque, se por um lado associa o nome de Kamala Harris ao tema das migrações, não lhe dá propriamente competências executivas e muito menos legislativas para, de facto, fazer qualquer coisa que possa mitigar o problema. Acho que Harris vai ter nas migrações o seu grande ponto fraco, mas não é o único, e parece-me que se ela poderá ser mais ou menos eficiente a mudar de assunto ou contrabalancear os argumentos de Trump com dados eventualmente favoráveis, Harris tem, em geral, o problema de ser a vice-presidente de um presidente que é impopular. E, portanto, é verdade que as migrações são um ponto fraco, mas a economia também é um ponto fraco, e se nós virmos o que as sondagens têm apontado, se as migrações são um assunto importante e um assunto que, tal como o direito ao aborto, está na cabeça dos eleitores americanos, o principal assunto, o tema que está a enquadrar o pensamento dos americanos antes das eleições e, sobretudo, dos eleitores que ainda não se decidiram, é a economia. E em termos de economia, Harris tem diferenças para Donald Trump que são muito semelhantes ao assunto das migrações. Ou seja, os americanos veem Kamala Harris como a candidata menos forte no assunto das migrações, no assunto da economia, e esses assuntos sendo tão estruturais, parece-me que vai ser difícil para Kamala Harris durante os próximos meses convencer aqueles eleitores que estão indecisos, que não sabem se vão votar em primeiro lugar e em segundo lugar se vão votar Kamala Harris ou Donald Trump, porque lá está, ela está associada a uma presidência que é particularmente mal vista no tema das migrações e, consequentemente, e por associação, aliás, no tema da criminalidade e depois no tema da economia. Esses são os dois pontos fracos, se calhar por contraponto ao tema dos direitos das mulheres, que será a grande vantagem para Harris no debate. Falava em economia, Kamala Harris tem apresentado o seu plano económico aos poucos. Aparentemente está muito voltado para a classe média, para a criação do pequeno negócio. Este é o eleitorado que Kamala Harris precisa de segurar? Bom, Kamala Harris parece-me que ainda antes disso é uma candidata que se tem de apresentar. E a verdade é que a tendência que nós temos visto, quer das sondagens, quer das narrativas, é de que Kamala Harris é provavelmente uma candidata melhor do que Joe Biden era há um mês e meio, mas ainda não é uma candidata tão boa como Joe Biden era em 2020, ou seja, as margens ainda são mais curtas do que eram quando Joe Biden venceu, e o efeito de novidade, ou seja, aquela vantagem que Kamala Harris teve simplesmente por vir substituir um presidente e um candidato impopular, não tem sido sucedida por a apresentação de uma candidata que tem um perfil claramente definido, e isso pode ser bom porque permite que não se cole demasiado a Joe Biden, mas tem uma grande desvantagem, que é, se os eleitores americanos estão indecisos a propósito de temas específicos, como a economia e como as migrações, o facto de Kamala Harris não ser associada a posições específicas e muito claras nesses dois
temas e em relação a todos os outros, podem tornar muito difícil o seu projeto de apresentação e, enfim, se as prioridades não são muito diferentes das que seriam as de qualquer candidato democrata, o facto é que a grande proposta económica, pelo menos até agora conhecida, de Kamala Harris, é o de aumentar a tributação dos ganhos de capital, mas menos do que Joe Biden prometia. E esse é o tipo de proposta que, por muito que tenha méritos económicos e até de equilíbrio das finanças americanas, é muito difícil de ser associada a uma candidata que, lá está, quer proteger-se não só enquanto candidata do povo, das pessoas, mas também a candidata que não vai, ao contrário de Joe Biden, muitas vezes foi acusado de fazer, castigar os empresários, castigar até aquela cultura muito americana de startups, de empreendedorismo e tudo mais, que Kamala Harris, e aí claramente diferente de Joe Biden, até porque vem da Califórnia, e esses foram os seus eleitores durante muito tempo, Kamala Harris parece-me que está a ter dificuldades, por não ter ainda uma grande definição como candidata, está a ter muitas dificuldades em agarrar e até em marcar o seu espaço, enquanto que Donald Trump aí, mesmo que as suas propostas económicas não sejam muito bem articuladas pelo próprio, porque é um empresário, porque tem experiência como presidente, é muito mais fácil que seja visto, e tem experiência como presidente, aliás, numa altura em que a economia correu bem, tirando o ano da pandemia. O facto de ter essa experiência, de ser percebido como esse tipo de candidato, mesmo que não articule grandes propostas económicas, permitem-lhe ser, se calhar, visto pelos eleitores, e seguramente visto pelos eleitores, como o candidato mais bem preparado para enfrentar os desafios da economia, numa economia que tem problemas com a inflação, por exemplo, e que tem sido um dos grandes pontos fracos de toda a administração Biden, a que Kamala Harris pertence. Kamala Harris teve um novo fogo com a convenção, ainda faltam 2 meses para as eleições. Quão importante é o debate deste setembro? Eu acho que é um debate, enfim, é muito difícil que seja mais importante do que o último debate, porque esse acabou com a candidatura de Joe Biden. Mas acho que tem todo o potencial para ser um debate muitíssimo importante. Em primeiro lugar, porque é o único debate que vai acontecer, em princípio, entre Donald Trump e Kamala Harris. E acho que para ambos os candidatos é uma grande oportunidade para serem vistos em comparação direta. E porque os debates hoje em dia têm na América sobretudo, mas um bocadinho em todo lado, têm a grande vantagem de, para muitos eleitores que vivem em bolhas de informação, em polos distintos até na forma de ver a realidade, tem a grande vantagem de permitir aos candidatos apresentarem-se para lá da sua bolha, para lá da sua barricada. E eu acho que, sobretudo para Kamala Harris, que é uma candidata que ainda se está a apresentar, que está naquela fase de transição entre o efeito de novidade ser muito positivo e depois ainda não haver mais nada, ainda não haver uma narrativa definida sobre o tipo de candidata que Kamala Harris é. Este debate é uma grande oportunidade para ela se apresentar aos americanos, aos muitos americanos que veem o debate, e a de se definir como candidata e marcar a sua própria posição. Agora, não é expectável que voltemos a ter um debate tão consequencial como foi o de Joe Biden com Donald Trump, porque Kamala Harris não parece ser o tipo de candidata que vai ter uma performance tão má como Joe Biden, e porque Donald Trump, apesar de tudo, teve um comportamento muito interessante no último debate, muito produtivo, como se viu, e se conseguir manter essa disciplina também pode ser muito benéfico, porque lá está, pode aparecer como o candidato, e custa até dizer isto sobre Donald Trump, mas pode aparecer como o velho senador, alguém que tem experiência e que, enfim, fez o seu caminho e está disponível para voltar a pegar no país. Dito isto, também, se esse debate da próxima semana pode marcar a narrativa durante algum tempo, o debate entre candidatos a vice-presidentes, que depois acontece logo a 1 de outubro, vai ser fundamental, porque é a última oportunidade para as duas campanhas se enfrentarem diretamente, e pode ser o conjunto destes dois debates, que acontecem muito próximos uns dos outros, pode ser fundamental para marcar as tendências e, se mais importante do que ter bons números nas sondagens, sobretudo quando as diferenças são muito pequenas e não se sabe exatamente o que é margem de erro, o que é resultado efetivo,
o facto de conseguir unir duas narrativas com o debate da próxima semana e depois com o debate de candidatos entre vice-presidentes pode ser muito importante para criar a onda, criar a narrativa até às eleições de novembro. Ontem, sarcasticamente, Vladimir Putin disse que votaria Kamala Harris. A Casa Branca veio logo reagir. Que importância é que um acontecimento como este tem para a campanha? Eu acho que este acontecimento foi um bocadinho o comic relief da semana. O presidente Putin ainda consegue ter graça, mas a verdade é que a Rússia vai ser um ator nestas eleições. Esta semana tivemos o anúncio por parte do Departamento de Justiça dos Estados Unidos a propósito do grande caso contra a interferência russa nas eleições, e parece-me que, por muito que Putin não queira dizer qual é o seu candidato, e cada um poderá tirar as suas conclusões a propósito disso, o que é quase certo, e vamos só reservar aqui uma margem de ceticismo, o que é quase certo é que a Rússia está empenhada no resultado dessas eleições. E mais do que estar empenhada num candidato específico, a Rússia provavelmente tem interesse ou tem campanhas em marcha para fragmentar a América, para contribuir para a ideia de uma América dividida, porque independentemente do vencedor, o interesse da Rússia é que os americanos continuem fragmentados, continuem a disputar-se longamente a propósito de assuntos como a guerra da Ucrânia, o valor da democracia e tudo mais. Portanto, Putin poderá apoiar Kamala Harris, mas se calhar os exércitos de votos apoiam outros candidatos. João Diogo Barbosa, muito obrigada por ter estado connosco neste América Dividida. No fecho do programa, como sempre, o Nelson Ferreira dá-nos um outro olhar e, desta vez, sobre a importância da Pensilvânia na eleição presidencial. Um trabalho com sonoplastia de Pedro Oliveira. Nos últimos dias ganhou força a ideia de que o estado da Pensilvânia vai mesmo decidir as próximas eleições presidenciais. É aqui que o empate está mais evidente, segundo as mais recentes sondagens, muito porque este é um dos estados com maior diversidade social e demográfica. Daí que democratas e republicanos estejam a despejar autenticamente muito mais dinheiro em campanhas publicitárias na Pensilvânia do que em qualquer outro estado. Até aqui, os democratas já gastaram 114 milhões de dólares contra os 102 milhões dos republicanos, sendo que ambos ainda têm reservados para este outono mais 84 milhões, no caso de Kamala Harris, e 74 milhões no caso de Donald Trump. E recordo, isto só na Pensilvânia. Para além do investimento publicitário, também as visitas a este estado mostram a sua importância. Kamala Harris já visitou a Pensilvânia 10 vezes ao longo dos últimos meses e tem designados para esta zona 350 funcionários e 36 postos de campanha. O outono promete ser quente na Pensilvânia. Fall in Philadelphia, Holland Hots, 1972, Estados Unidos da América. Everybody's getting richer, selling that dough. Say the stolen bikes are gathering by the thousands, along with 7 million people without a home. I guess I have to face the fact that's real. I think I feel my back up again.
a bad